Olá, sou Jandailson Gomes e nesse vídeo vou apresentar os principais conceitos do capítulo 8 da linguagem C, que trata sobre ponteiros, um dos temas mais importantes da programação. O que são ponteiros? Os ponteiros são variáveis especiais que armazenam endereços de memória, ou seja, enquanto variáveis comuns guardam valores, os ponteiros indicam onde esses valores estão armazenados na memória do computador. Como trabalhar com ponteiros? Para trabalhar com ponteiros, utilizamos dois operadores principais, o operador e-comercial, ou seja, o operador de endereço, que é esse primeiro, e o operador asterisco. O operador de endereço é usado para obter o endereço de uma variável, enquanto o operador asterisco permite acessar o valor armazenado nesse endereço. Esse é um exemplo prático utilizando ponteiros. Nesse exemplo, começamos declarando uma variável inteira, x, com valor de 10. Esse valor é armazenado em endereço específico da memória. Em seguida, criamos um ponteiro chamado p, que recebe o endereço de x, utilizando o operador e-comercial. Isso significa que o ponteiro p não guarda o valor de 10, mas sim o endereço onde esse valor está armazenado. Depois, utilizamos o printf para mostrar três coisas: o valor de x, o endereço de x e o valor acessado através do ponteiro. Quando usamos o ponteiro asterisco junto do p, estamos acessando diretamente o valor armazenado no endereço apontado por p, que nesse caso também é 10. Agora que entendemos como os ponteiros funcionam, vamos ver uma aplicação prática muito importante dentro das funções. Mas antes vamos ver aplicações importantes dos ponteiros na linguagem C. Uma das principais aplicações dos ponteiros é permitir que funções modifiquem variáveis fora do seu escopo. Normalmente, quando passamos uma variável para uma função, apenas uma cópia do valor é enviada e qualquer alteração feita dentro da função não afeta o valor original. Porém, ao utilizar ponteiros, passamos o endereço da variável. Isso permite que a função acesse diretamente a memória e modifique o valor original. Esse processo é conhecido como passagem por referência e é fundamental para tornar os programas mais eficientes. E esse é outro exemplo, utilizando ponteiros dentro de uma função. Nesse exemplo, criamos uma função chamada altera, que recebe um ponteiro com parâmetro. Dentro da função, utilizamos o operador asterisco para acessar o valor armazenado no endereço e alteramos esse valor para 20. No programa principal, declaramos a variável a com valor de 10 e passamos seu endereço para a função utilizando o operador e-comercial. Dessa forma, a função consegue acessar diretamente a variável original e modificar seu valor. E quando imprimimos o valor de A no programa principal, podemos ver que ele realmente foi modificado, o que comprova o funcionamento da passagem por referência utilizando ponteiros. E agora vamos falar um pouco sobre ponteiros e arrays. Os ponteiros também estão diretamente ligados aos arrays da linguagem C. Isso acontece porque o nome de um array já representa o endereço do seu primeiro elemento na memória. Por exemplo, ao declarar um array, o nome desse array pode ser utilizado como ponteiro para o primeiro valor armazenado. Além disso, podemos acessar os elementos de um array de duas formas: utilizando a notação tradicional, que é igual V, 0 dentro de módulo igual 10, V1 dentro de módulo igual 20, ou da forma utilizando ponteiros, que nesse caso utilizamos o asterisco, com V mais 0 dentro do parêntese igual a 10. Essa forma de acesso funciona porque os elementos do array são armazenados em posições consecutivas da memória, permitindo que o ponteiro avance para os próximos valores. Dessa forma, o uso de ponteiros com arrays torna o acesso aos dados mais flexíveis e é muito utilizado em diversas aplicações da linguagem C. E esse vídeo eu trouxe um pouquinho dos ponteiros, que é muito importante da linguagem C. Espero que tenha gostado. E isso mostra que em C, na linguagem C, arrays e ponteiros estão profundamente conectados, ou seja, eles são essenciais para entender essa relação deles dois, para poder dominar a linguagem C.